agora, gente, a gente vai lá para as terras. A gente veio da Vivejar, a Mariane contando um monte de experiência. A Vivejar, ela traz o Instituto agora, ela traz vários destinos. Me deu vontade de ir até o Pará, dar uma voltinha no Pará. Nós vamos mais à tarde. Eu vou pedir para o grupo do Ceará se apresentar, chegar. Eu vou pedir para que elas, as mulheres cearenses, né, estamos falando de que é um grupo, é um evento que não é só feminino, mas com muitas mulheres. Eu vou pedir para elas trazerem um pouco dessa experiência. Vamos lá. Temos aí as nossas novas. Oi, a Silvia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os internautas. Vamos agora só esperar quem é que chega junto. Vamos Chegou esperar. Chegou lá, oba! As senhoras do Ceará. Oh, isso é muito bom. Sejam bem-vindas. Nós estamos no horário de almoço. Vocês estão trazendo um pouco do tempo de vocês para o nosso almoço. A live está rolando desde as 7 horas da manhã, mas não podia deixar do Ceará de contar um pouco essa história. Eu conheço a Silvia de uma época ainda de Associação Cearense de Turismo Rural há muitos anos, com o Coronel Garcês, que foi um dos grandes percussores do turismo rural, com Ânia. Nossa, teve um movimento. Fabiana. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, vou pedir, como é uma conversa aqui, vou pedir para a Silvia, que conhece o turismo rural do Ceará, fazer um apanhado do turismo rural do Ceará, e depois a gente veio com um dos grandes casos de sucesso do turismo rural, que é Soares Rosa, né? Assim, é um caso fantástico. A primeira vez que eu cheguei perto da sua região, eu senti falta de ar, porque a gente tem, quem é do sul, do sudeste, não tem noção daquela beleza verde do Ceará, né? Não tem noção. Quando eu cheguei na primeira produção de flores, faltou ar. Eu falei, nossa, assim, eu subi o Baturité, faltou ar. Então, assim, eu acho que é uma experiência que a ruralidade cearense traz para nós do sul e sudeste mudar, né, a nossa proposta. Então, eu deixo agora com vocês essa live. Seja bem-vinda, Turismo Rural do Ceará. Obrigada, Andréia. Eu me chamo Silvia Guimarães, sou bacharel em turismo, atualmente estou presidente da ABBTU Ceará e também coordenadora de comunicação digital da ABBTU Nacional. Como profissional, estamos juntos da ABBTU há mais de 10 anos e também realizamos o primeiro concurso de roteiros turísticos digital do estado de Ceará, fomentando a transformação digital aqui no estado de Ceará e em mais 14 estados brasileiros, através de uma empresa que eu trabalhava. Atualmente, nós desenvolvemos algumas ações aí junto à ABBTU, mas como a minha missão aqui hoje é falar sobre um pouquinho da história do turismo rural, eu preparei aqui umas lâminas com imagens, e eu gostaria de saber se é possível aí com os organizadores da gente compartilhar enquanto eu falo para vocês. Então, eu inicio aqui saudando todos os turismólogos e profissionais de turismo pela data alusiva, 27 de setembro, que hoje a Andréa preparou essa programação maravilhosa para a gente estar discutindo sobre turismo rural. Então, eu preparei aqui um resumo, porque em 5 minutos o desafio é grande. Quero falar também da honra de ter recebido esse convite da Andréa, e está também do lado de uma mulher que é referência, a Lucivanda. Ela faz um trabalho maravilhoso através da Soares Rosas, aqui no estado do Ceará. Muito nos representa na área do turismo rural também. O estado do Ceará está localizado na região nordeste do Brasil, com 573 quilômetros de costa litorânea, com a temperatura média de 28 graus. Nós temos 3 marcos que compõem o nosso ecossistema, compreendido por litoral, serra e sertão. Isso garante uma diversidade rica no estado do Ceará. A questão ambiental também muito presente dentro desse nosso ecossistema. E aí, para falar de turismo rural, é importante salientar, como bem a Andréa colocou, a história da CETER. E aí eu trago para vocês a CETER e o desenvolvimento do turismo rural no estado do Ceará. Como foi que tudo começou?
A partir do Congresso Internacional de Turismo Rural, que aconteceu no Rio Grande do Sul, nesse congresso, Coronel Garcês muito bem nos representou, tanto na nível de segmento de turismo rural, quanto na nível de Ceará, e nesse congresso tiraram uma carta de diretriz, denominada de Carta Santa Maria, onde contribuíram para o processo de elaboração e essas diretrizes do turismo rural. Na sequência, Coronel Garcês, juntamente com outros membros do turismo, do segmento, montaram a ACTEC, a Associação de Turismo Rural, em 1999, junto com alguns agropecuaristas, autoridades do trade turístico aqui do estado do Ceará. Nesse contexto, na época, a doutora Ânia Ribeiro era a atual secretária de Turismo do estado do Ceará. Então, a doutora Ânia deu um apoio, fomentou, apoiou, e de primeiro momento foi pensado uma viagem para Portugal como sendo um destino que tinha uma referência no segmento de turismo rural, então tinha muito a se aprender para que a gente pudesse alavancar o turismo rural aqui do estado do Ceará. E aí, Coronel Garcês, sabiamente foi aglutinando alguns equipamentos, empreendedores, lideranças dessa área. Na época, salvo engano, ele chegou a juntar em torno de uns 20 associados da ACTE e começou a desenvolver algumas ações. E eu, como estudante, na época eu era universitária, fiz o meu TCC, foi realmente um trabalho de pesquisa na fazenda do Coronel Garcês, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o turismo rural e me apaixonar pelo turismo rural. E aí, na época, era a fazenda dele, Vale do Juá, e nós fizemos esse estudo. De lá para cá, a gente ganhou algumas conquistas, dentre elas a Rota do Café, que é composta por Guaramiranga, Mulungu, Baturité, Pacoti. Então, tem todo um acervo, casarões, a história, a questão sustentável, as serras, o ecoturismo, enfim. Tem uma série de questões que envolvem essa rota. Então, recebemos o apoio do SEBRAE, que investiu fortemente junto com os empreendedores dessa área, e hoje essa rota continua sendo trabalhada fortemente. Nós, inclusive, trouxemos esse debate para dentro do encontro digital dos estudantes de turismo com foco no turismo rural e de natureza, promovido pela BBTU Ceará, no dia 4 de setembro, em parceria com a Rural Tour, no qual eu tive o prazer de dividir esse espaço, somar esses conhecimentos com a Andrea Roque, durante essa programação. Nesse contexto, nós trouxemos a Laura Góes, que é uma das lideranças do trade do turismo rural, que compõe a Rota do Café. Esse vídeo está disponível lá na plataforma da Rural Tour, falando sobre essa rota. Também temos aí uma rota maravilhosa que foi desenvolvida pelo SEBRAE também, juntamente com os empreendedores, tomaram a iniciativa de se organizarem junto a esses municípios, que é Viçosa, Tianguá, Bajara, São Benedito, dentre esses outros, conforme expõe a tela. Eles se organizaram, construíram uma associação, a Lucivanda deve aprofundar mais nisso, que ela compõe essa rota. Esse trabalho ele foi apoiado também pelo SEBRAE e com o apoio também de uma turismóloga, que é a Danúbia. A Danúbia deu uma contribuição dentro desse trabalho de desenvolvimento e organização dessa rota. Sabemos aqui que nós temos muitos desafios ainda a serem conquistados, mas por isso esse trade, esses empreendedores estão tão organizados. Eu acredito que muito em breve a gente consiga avançar, principalmente no que tange a questão do digital. Esse folder é um pouquinho da Rota do Café, lá na região aqui do Ceará, que compõe esses municípios que eu falei anteriormente. Na Rota da Ibiapaba, eu coloquei também lá o site. Aqui eu trouxe algumas fotos da Rota do Café, que é o sítio São Luís, lá de Pacoti, sítio Floresta em Guaramiranga. Também temos aqui o Mosteiro dos Jesuítas, né? Também na região que compõe a Rota do Café, certo? Aqui eu trouxe um resumo da minha passagem pelo turismo rural, para mostrar para vocês como foi que eu me inseri nesse contexto, além da faculdade. Nós participamos da Rural Tour em 2016, que aconteceu aqui, Andréia, em Juazeiro do Norte.
nos registros aí, eu estou com o livro na mão do lado da Fabiana, que quando o Coronel Garcês deixou a CTL, passou para a Fabiana Ribeiro. Logo abaixo eu tenho uma foto mostrando a nossa participação, dando uma palestra dentro da PEC Nordeste, no qual a CT participou e a gente estava junto com a Fabiana nessa organização. Logo acima, a nossa participação aí na Rural Tour, e do lado à esquerda da tela, nosso registro aí de participação num projeto internacional está sendo muito bem visto pelas autoridades aqui do Ceará, que é o termo de cooperação internacional do Café Sombra, né, promovido pela Fundação CEPEMA, em parceria com alguns pesquisadores da Suécia e também do Instituto Federal, né, o IFCE. Nesse contexto, como perspectiva profissional, o que é que eu penso? Eu penso que nós podemos trabalhar mais na questão da estruturação digital para os destinos, né? Tendo em vista que o Ministério do Turismo, essa semana eu estive com uma live, um webinário com o pessoal do Ministério do Turismo, e foi dito que uma das prioridades do Ministério do Turismo é promover, intensificar o turismo rural. Eles percebem o turismo rural como uma tendência, e eles também pretendem apostar e investir em projetos, como é o caso do Rede Trilha, para conectar os biomas, aumentar o fluxo do turismo, né? Também pretendem investir em turismo criativo, que eu acho que tem tudo a ver com o turismo rural e o ecoturismo, né? E também como oportunidade digitalizar esses destinos, porque hoje tudo que um turista precisa é de internet e um Wi-Fi gratuito. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que eu dei conta do meu recado, Andréia, em 5 minutos. E é um prazer receber você aqui comigo, Lucivanda. Sempre só um pouquinho mais. Seja bem-vinda a um case de sucesso do Ceará. Obrigada. Seu vídeo está baixo. Aqui. Agora está certo. Eu nem sabia que eu era um caso de sucesso, né? A gente começou bem despretendido, né? Sem muita pretensão, né? Eu vou me apresentar aqui. Então, já estou te contando. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou Lucivanda Fernandes, trabalho na Fazenda Santo Expedito e lá nós temos um mar de rosas. Isso mesmo, um mar de rosas na região da Ibiapaba, na cidade de Ubajara, no interior do Ceará. Trabalhamos o tempo todo com as emoções. Na verdade, nós produzimos remoções, né? Porque as rosas simbolizam isso. E aí, com o intuito de mostrar a cultura da rosa e a parte sustentável da empresa, resolvemos participar da rota turística. A Rota Mirantes da Ibiapaba, que a Silvia já falou tão bem aí. E daí nasceu o projeto Um Circuito de Rosas e também nasceu a linha Souvenir Aromas. Eu queria falar para vocês que o nosso turismo, além de ser rural, ele é um turismo de experiência. Lá nós recebemos turistas de todo o país e fora do país também. Eles são recepcionados por nossos colaboradores, que a gente formou eles como guias, que achamos mais interessante pegar quem já conhecia a cultura da rosa e transformar em guia, e não o contrário. O circuito ele dura em média 1 hora, é feito através de um carrinho, tipo uma jardineira, com capacidade para 12 pessoas. E lá os turistas irão conhecer a estrutura da empresa. Eles, no roteiro, é já para passar no controle biológico, a estufa de secar pétalas, que já é a questão de reaproveitamento, né, do que a gente tem lá. E logo em seguida vai pelo composto orgânico, e pelo nosso belíssimo tanque, com capacidade de 60 mil metros cúbicos de água. E essa água é toda coletada pela chuva, né, nas 8 hectares de estufas, que é suficiente para manter toda a fazenda durante o período mais seco. E isso dura de 5 a 6 meses. Isso, continuando o percurso, o turista entra dentro da estufa, que lá é literalmente o mar de rosas, onde o guia vai explicar todo o cultivo, de onde começa o transporte, né? E depois que ele passa explicando como é que faz o enxerto, como é que cuida da rosa, como é o tempo que ela dura depois que ela é cortada, como é que faz esse processo,
E aí eles vão parar, finalizar o passeio dentro do Espaço Souvenir Aromas, que é lá num galpão. E lá o turista vai passar por mais uma experiência, que é a confecção de um buquê de rosas, que são 8 rosas, que é dado junto com o ingresso, que significa gratidão, ou então ele opta para fazer um momento de relaxamento, que é um escalda-pés. E aí eu já deixo aqui meu convite para vocês, para quando tiverem oportunidade de vir o Bajara, na Serra da Ibiapaba, tá conhecendo a nossa cultura da rosa, o nosso espaço Souvenir Aromas. Não sei se eu levei muito tempo, mas de antemão... Ainda tem tempo? Não, mas eu já vou aproveitar e perguntar uma coisa. Desde que vocês começaram quando essa visita de experiência? Que ano que foi isso? Foi em 2019, dia 5 de janeiro. E aí, com 7 meses que a gente começou esse circuito, a gente já apareceu no Globo Rural. Porque é o que eu falo, a gente nunca consegue imaginar esse preconceito sulista, né? Que a gente nunca consegue imaginar essa produção de origem, e eu fico muito feliz de ter o Ceará aqui contando essas histórias, contando essa... Agora eu vou falar só uma coisa, Silvia, eu tenho 30 anos de turismo rural e já vi muito plano de governo falando de turismo rural, principalmente em época política, porque turismo rural mexe com turismo, com ruralidade, mexe com gente do campo. Então, eu só volto a conversar, eu vou ler um minutinho da Carta Brasileira de Turismo Rural, que não adianta fazer plano de governo que sem uma base estrutural. Então, o Brasil do Turismo Rural escreveu uma Carta Brasileira de Turismo Rural e fala que acaba assim: para que o Turismo Rural Brasil esteja de fato na centralidade dos objetivos estratégicos, das metas e das ações do Plano Nacional de Turismo, durante e após a pandemia, que sejam feitas reflexões críticas sobre o desafio vários como sanitários, comerciários, tributários, previdenciários, trabalhistas e os pertinentes ao tema Cadastur. Primeiro, eles conseguem resolver o problema do turismo rural no Cadastur, depois a gente volta a conversar com acreditar, tá bom? Eu não podia perder a oportunidade, porque as pessoas sabem que turismo rural é beleza, turismo rural é estudo, turismo rural é experiência, são estudos